Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Pois é, hoje é quinta-feira, dia 19 de abril, muita luz e muita paz ao seu coração, muita inspiração para o seu caminho, para o seu caminhar, né, para a sua jornada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você enxerga as pessoas difíceis ao seu lado? Quando você encontra uma pessoa que você julga ser complicada de conviver, como é que você trabalha isso dentro do seu coração? Você julga, você não julga, você condena a pessoa que se equivoca, não, você não condena. Você já tem um hábito de tentar se colocar no lugar do outro ou não? Inicialmente você já vai julgando, e quase que como um juiz determinando o que deveria estar acontecendo com outra pessoa. Como é que é isso? Bem, o mentor Calderaro, que é um espírito muito nobre, que André Luiz nos apresenta em seu livro Extraordinário no Mundo Maior, ele comenta o seguinte, que para a gente se transformar, né, em legítimos servidores do Evangelho, para auxiliar espíritos que sofrem, pessoas que sofrem, sejam encarnados ou não, é-nos imprescindível, gente, presta atenção nisso, imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como um sinal de enfermidade. Eu vou repetir o que ele fala. Precisamos compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Essa fala de Calderaro, ela vem acompanhada de inúmeras reflexões sobre a necessidade de nós nos alinharmos espiritualmente. Por exemplo, No Mundo Maior é um livro fantástico e clássico, né? O capítulo referente à casa mental é um capítulo magnífico em que ele compara a nossa casa mental a um prédio de 3 andares, em que ele fala que o subconsciente é o passado, não é? Nós temos o presente ancorado na nossa mente consciente e temos o nosso superconsciente como as aspirações que devemos ter em relação ao futuro. E aí Calderaro fala que um ser humano só vai ser feliz na Terra quando ele se equilibrar, né, com o seu subconsciente, sua mente consciente e o superconsciente. Ou seja, precisamos nos equilibrar com o nosso passado, aprendendo a viver bem o nosso presente, para que a gente possa ter aspirações nobres para um futuro melhor, mas trabalhando, se esforçando e não simplesmente ficando perdido no meio de julgamentos, no meio de intempéries do nosso dia a dia. Então, gente, o que isso quer dizer? Pessoas difíceis, quando cruzam o nosso caminho, pode ser um filho, não é um filho que vem para nos ensinar algo, pode ser um parente complicado, talvez seu pai, sua mãe, não é? Talvez um primo, né, que convive junto com você, talvez até seja um amigo muito próximo da família, que por um motivo ou por outro você tem que conviver, talvez seja o seu chefe, veja só, você precisa do emprego, não pode trocar de trabalho e você tem uma pessoa difícil do seu lado. Toda pessoa difícil é sua professora, entenda isso. Quanto mais cedo a gente compreender isso, mais fácil vai ser para a gente lidar com essas situações. Você tem um professor de felicidade. Assim, Ricardo, você tá louco, né? Ricardo, você endoidou. Como é que uma pessoa difícil que me faz ser infeliz, que me traz ansiedade, me faz ficar com raiva, Ricardo, pode ser meu professor de felicidade? Pois é, mas é sim. Gente, pensa comigo. Se nada acontece por acaso, concorda? Porque Deus é perfeito, nem ia cometer um erro, lógico. Senão não ia ser Deus. Então nada acontece por acaso. Então, se essas pessoas cruzam o nosso caminho, é porque há algo de muito bom que elas estão nos trazendo. Então, essa dor é o sinal de que nós ainda não sabemos trabalhar com essa dificuldade do outro. Então, o que tem que mudar não é o outro, porque a gente não tem domínio sobre isso, concorda? Mas sim a nossa capacidade de lidar com essas situações. Por isso, meus amigos, que esses seres de muita luz que aprenderam a amar, eles superam humilhações, eles superam, né, situações delicadas, caprichos dos outros, aprendendo a se posicionar perante essas pessoas difíceis, porque de maneira alguma amor significa que você vai se submeter aos seus caprichos, não. Aprendendo a se posicionar, mas com carinho. Se posicionar, mas com discernimento. Então, gente, nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje te convida a sair tanto da posição de vítima, né, daquela pessoa que se julga abandonada pelo destino porque tem que cuidar de pessoas difíceis, como também sair da posição, né, do algoz.
né, por viver com uma pessoa difícil, você se tornar uma pessoa que se culpa, né, achando que você deve ter feito alguma coisa muito errada e, consequentemente, merece passar por isso, essa conversa toda. Então, paremos com isso. Se uma pessoa difícil cruza a nossa caminhada, vamos aprender com ela. Até porque o nosso exemplo tende a mudar as pessoas de difíceis, elas passam para ser pessoas maravilhosas com o tempo. Nós já contamos aqui a história famosíssima de Santo Agostinho, né, cuja Santa Mônica, sua mãe, durante quase 30 anos, trabalhou incessantemente orando, conversando com Deus e, claro, educando o próprio filho para que ele pudesse se transformar. Santo Agostinho, que antes de ser santo, era uma pessoa muito comum, né? Tinha um monte de hábitos complicados, mundano, tinha filho fora do casamento, era uma pessoa que bebia demais, enfim, era complicado, né? Mas ele se transformou. Tá vendo? Por quê? Porque alguém acreditou nele, não é verdade? Não aconteceu a mesma coisa com Maria de Magdala? Ela se transformou porque Jesus acreditou nela. Saulo não se transformou porque Jesus acreditou nela? Então preste atenção, gente. Deus sempre acredita em nós. Se hoje você não é mais uma pessoa tão complicada assim, é pessoa difícil, é porque provavelmente alguém acreditou em você lá atrás. Então por que nós não podemos fazer a mesma coisa? Não é? É uma questão importante. Então, o que o mentor Calderaro nos fala no livro Mundo Maior, é uma reflexão profunda para guardar no nosso coração. Precisamos compreender de novo, vou repetir pela terceira vez, a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero dessas pessoas como enfermidade. Talvez isso nos ajude a amar mais, né, e nos revoltar menos com essas aprendizagens que a vida nos traz. Tá bom? Deus te abençoe, te proteja e te inspire sempre. Gente, que alegria poder gravar essa pílula hoje ainda aqui em Maceió. Ontem o evento foi maravilhoso. Hoje nós temos, né, um novo evento também aqui no hotel, mesmo hotel, né? Ritz, Lagoa da Anta, você é nosso convidado. Tantas famílias vieram ontem, o pessoal trouxe doação dos alimentos, todos muito bem encaminhados. Obrigado, viu? Gratidão a você que veio. Você é convidado. Se não apareceu ontem, se quiser vir, venha. Né, o hotel tem espaço, você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda, né, a partir das 19h15, para aprender bastante com os nossos músicos maravilhosos. Eu falo que a gente aprende, né? Porque cada música é linda que nos toca o coração e depois, na sequência, a gente estudar o evangelho com todo carinho, tá bom? Além disso, gente, olha que bacana. Vocês se lembram que há 15 dias atrás eu divulguei aqui uma nova atividade ligada ao nosso trabalho da Falange do Bem? Que é o grupo de pessoas que foi preparada, que se prepararam com carinho para fazer um atendimento fraterno à distância? Pois então, nós tivemos centenas de pessoas que responderam aquela mensagem que eu fiz, né? Pessoas que estivessem depressivas, tristões, pessoas que seus parentes desencarnaram, estavam vivendo luto, pessoas que estavam sem ânimo. Enviaram o seu e-mail para o e-mail que eu coloquei para vocês, das pílulas fraternas, e acabaram sendo atendidos pelos grupos de WhatsApp ao redor do mundo. Então, graças a Deus, muita gente foi muito bem encaminhada, e agora nosso time falou que eu posso divulgar de novo para vocês. Então, se você está com algum problema, você quer conversar com alguém, você deseja abrir o seu coração, né, e você quer uma equipe preparada para isso, que não tem nenhum interesse que não seja trabalhar pelo seu bem-estar, então manda o seu e-mail, né, a sua mensagem para a gente. Tá bom? Nas pílulas fraternas eu vou passar aqui para você o e-mail. E o pessoal pede o seguinte, na hora que você mandar, lembra de mandar o seu celular no e-mail. Por quê? Porque eles vão te colocar no grupo de WhatsApp correspondente ao seu problema, à sua questão particular. Então você vai receber orientação por e-mail, mas vai ter orientação no grupo de WhatsApp também. Tá certo? Então não deixa de colocar não. E vou colocar um outro e-mail também hoje, já que a gente está falando desse trabalho das pílulas fraternas, que também tem uma base lá nos Estados Unidos, né? Dos amigos que nos orientam. Porque ontem nós compartilhamos a revista das Pílulas do Evangelho, que quem acompanha é uma revista linda, é bem preparada, são, né, várias e várias páginas, e são profissionais que trabalham nisso tudo, e todo mundo, gente, se doa, é gratuito, ninguém cobra nada de ninguém. Mas é claro que existem vários custos para que isso aconteça. E muita gente, né, de coração generoso pergunta, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar? Então, pelo menos a questão da revista, a gente abre esse espaço, né? Os demais itens sociais, a gente acredita que não é a melhor forma de você ajudar. Mas esse, pode ficar à vontade, se você quiser doar de alguma maneira, pode ser a quantia que for, vai ajudar. E sua doação vai ser muito bem-vinda para o projeto da Revista das Pílulas
do Evangelho. Vai seguir também o e-mail para sua doação, tá bom? Então quer abrir seu coração, buscar um atendimento fraterno? Conta a sua história aqui pra gente que a gente vai te atender com todo carinho. É uma equipe imensa de pessoas preparadas para isso. Quer doar para a revista? Da mesma forma. Tá certo? Então que Jesus te abençoe e te ilumine, né? Seja uma pessoa cada vez mais e mais e mais feliz e lembre-se, quanto mais você se iluminar, mais o mundo vai se iluminar junto com você. Fiquem com Deus, até daqui a pouquinho você que é de Maceió e você já sabe. Até breve, meus amigos queridos, até muito, muito breve.